Levítico, capítulo de número 14, nós falaremos agora da lei acerca do leproso depois de sarado. Então você já sabe o que é a lepra, mas quando o leproso ele ficava livre dessa lepra, para ele ser recolocado na sociedade, ele teria que passar por uma série de rituais. Lembrando que a lepra, nós falamos no capítulo anterior de várias situações da lepra. A lepra, ela poderia ser manifestada na casa das pessoas, né? Por isso que quando você fala da lepra, você não tem a lepra somente na pessoa, você já percebeu que tem na roupa, na casa da pessoa, em várias situações. Poderia ser diagnosticada a lepra por um simples mofo. Todo esse tipo de mofo, fungo, né, que tem às vezes nas casas, que não pegam sol ou ficam fechadas, aquilo ali também seria considerada lepra. Caso ela tivesse se estendendo por dentro da casa, automaticamente seria considerado lepra. E para isso o sacerdote teria que fazer uma averiguação. Mas vamos lá, capítulo 14, versículo 1 diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Águas vivas significa água corrente. E tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Vamos entender aqui. O elemento ficou curado, ele vai ao sacerdote. O sacerdote olhou, fez a averiguação, constatou que ele estava limpo. O que ele faz? Ele pega todo esse material aqui, ó, todo esse material, pau de cedro, carmesim, hisopo. O carmesim é um pano, pau de cedro é uma madeira. O hisopo é aquele ramalhete que nós já falamos lá no livro de Êxodo, que é justamente o que eles usavam como pincel para espargir líquidos, né? Como um pincel, né? Era o hisopo. Aí diz aqui que ele teria 2 aves limpas, no caso a ave limpa, a mesma que se come. E dessas aves limpas, uma seria morta, e o sangue da ave que foi degolada automaticamente seria passada na outra que ficou. Então essa ave viva, ela receberia do sangue da ave que foi morta. E ela seria banida e seria tocada, e ela saía pelo campo e iria embora. Isso era um ato de purificação. Aquela ave que partia, ela simbolizava que estava levando justamente a enfermidade daquele elemento. Então, para nós termos uma ideia, o elemento chegou, apresentou-se, mostrou que estava curado, o sacerdote constatou, pegou 2 aves, aí pegou o pau de cedro, o carmesim, o hisopo, matou uma ave sobre águas vivas, água corrente, aí o sangue foi embora. Pegou da ave que ficou limpa e automaticamente pega do sangue da morta e passa sobre o pau de cedro, o hisopo e o carmesim e sobre a ave limpa. E vai no elemento que tem de purificar-se e esparge 7 vezes sobre ele. 7 é o número da perfeição. E a ave foi embora. Agora o camarada ficou. E se ele ficou, agora ele vai ter um processo com ele. Veja no 8. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, quer dizer, das partes íntimas. E lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimos de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. Quando fala o log, é uma quantidade, tem que ir na tabela de medidas para transportar isso para os dias atuais, né?
Então ele pegava todo esse material e levava, né? E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Então tudo isso está acontecendo, você sabe, no tabernáculo. Isso não acontecia antes, passou a acontecer desde o momento que o tabernáculo começou a funcionar. Então, na verdade, o camarada veio e falou que estava curado. Aí o sacerdote averigou sim. Aí ele pega o material, cedro, carmesim e sopo. Pega 2 aves, mata uma ave. Aí com esse sangue da ave que matou, automaticamente passa na outra ave, né, com o sopo, carmesim e aquele esquema todinho. Depois passa a mesma coisa no elemento. Tocou a árvore fora, a ave foi embora. Agora vai pro camarada, rapa o pelo dele todinho. Aí ele fica 7 dias. Depois de 7 dias, automaticamente o elemento vai ter todo o seu pelo, no caso, ele vai crescendo novamente, né? Ele vai crescendo. Como ele cresce, depois de 7 dias, rapa novamente aquilo ali. E aí quando passar mais 7 dias ao 8º, aí ele faria no caso, esses rituais aqui de sacrifício que nós percebemos, levando os animais à oferta de manjares. E ali ele faria a propiciação automaticamente pelo seu delito, pela sua cura, né? Porque na verdade ele não queria estar leproso, mas estava leproso por aspectos contrários à lei de Deus. Com tais práticas, a pessoa automaticamente ela ficava novamente dentro do ritual que é considerado uma pessoa qualificada ou limpa. Versículo 12: E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Lembre que oferta movida, oferta balançada. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, que é o altar do holocausto, né? Porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. É aquela questão que o sacerdote ele tinha que automaticamente comer daquela porção. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Perceba, aqui automaticamente o sangue do animal era colocado sobre todo o lado direito da pessoa, orelha direita, mão direita, pé direito. Isso aqui simbolizava a totalidade da pessoa, símbolo de que a pessoa estava totalmente purificada e ritualmente propícia para novamente entrar no arraial. Versículo de número 15. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Veja bem, o elemento foi até a tenda da congregação, levou os animais, aí o animal foi morto, pegou o sangue, orelha direita, mão direita, pé direito, correto? Isso aí era expiação. Aí o que acontece? Ele agora pega o azeite que ele levou, coloca na sua mão esquerda, e sacerdote, e com a sua mão direita ele passa sobre o azeite, né? E faz a mesma coisa, passa sobre o dedo polegar, a orelha direita, sua mão direita, polegar direito, pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação. Então, na verdade, você tem que entender isso. Nós já falamos até na consagração dos sacerdotes. O sangue é expiação, o azeite é consagração. São 2 sentidos. É mais ou menos o que acontecia com o holocausto, né? No caso, é uma consagração, e com a expiação, que era feita através da morte do animal. Então, um tem valor expiatório, o outro tem valor consagratório. A mesma coisa acontece com o sangue expiatório e com o azeite consagratório. E quando fala espargir perante o Senhor, é no altar do holocausto. 19. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. E depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação
pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para a expiação do pecado e outro para o holocausto. Isso aqui você já sabe bem, quem tem acompanhado o estudo sabe. No caso, dependendo da posse da pessoa, das condições, ele não teria como realizar com o animal caro. Então caía-lhe para as aves, rolinhas, pombinhos e etc. 23. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. A mesma coisa que nós falamos anteriormente. Dessa maneira, o sacerdote automaticamente ele iria considerar o elemento purificado e ele estaria retornando ao convívio social. Já no 33 tem uma outra situação, a lei acerca da lepra numa casa, que nós falamos em parte, mas não dessa forma aqui está bem mais claro. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Vamos lá. Você já sabe que a lepra é uma doença contagiosa e ela acontecia, geralmente, como nós falamos aqui, por pecados ocultos e outras práticas encobertas. E nós vimos como é que acontecia quando uma pessoa era curada da lepra. Você percebeu aqui que haviam 2 aves, não foi? Nós vimos aqui do início, o cara trazia 2 aves, trazia carmesim, cedro e sopo, e ali matava uma ave, passava o sangue na outra ave limpa, passava no cidadão também, chotava a ave ia pro meio do deserto, no caso aqui no campo, e ia embora. Aí ele fazia rituais de expiação da culpa, ou melhor, expiação do pecado, e depois expiação da culpa, mais o holocausto e o manjares, que aí todo mundo já está por dentro. Agora, quando trata-se de uma casa, veja que aqui nós falamos de uma casa que tinha sintomas de contaminação da lepra. Aí automaticamente o elemento dirigia-se ao sacerdote e comunicava: tem aqui lepra na minha casa. Agora, só que se você prestar bem atenção, aqui diz que era quando eles entrassem em Canaã. Por quê? Porque na verdade durante o deserto eles habitaram em tendas. Então só teriam casas edificadas quando eles estivessem dentro da terra prometida, no caso, dentro da terra de Canaã. E diz mais no versículo 34, o próprio Deus diz: se eu enviar a praga da lepra, isso quer dizer que tudo aquilo que acontecia com uma permissividade de Deus. Então, se viesse lepra ou coisas semelhantes, Deus automaticamente estava no controle. Agora, o sacerdote, ele ia examinar a casa, ele despejava a casa, quer dizer, tirava todos os utensílios, a pessoa, para que o sacerdote viesse fazer a averiguação. Aí diz assim: e vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parece mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia, e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Veja bem,
Tudo que você tira, no caso do limpo, vai para o lugar limpo. Tudo que você tira do imundo, vai para o lugar imundo. Isso é uma lixeira fora do arraial. E no caso, quando você estava em Israel, já na terra de Canaã, fora da cidade. Agora olha só o que acontecia aqui. O elemento levava o sacerdote até a sua casa. Isso era como se fosse uma espécie de defesa civil, né? E o sacerdote padronizava, tem que esvaziar a casa, tem que rapar a casa, para a gente fazer uma averiguação se o mofo vai aumentar. Isso aqui era um mofo, um negócio que dava na parede, e ele perceberia se estava mais profunda ou se era superficial. Então aquele material que vinha da raspagem, eles levavam para fora do arraial. Versículo 42. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. E o outro barro se tornará a casa, e a casa se rebocará. Rebocar é meio que embolsar. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Praga roedora, você sabe, aquela que vai aumentando. Portanto, se derribará a casa, e as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde, até o sacrifício da tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e, examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Você já conhece mais ou menos a história, né? E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada, e nas águas vivas. E espargirá a casa 7 vezes, que semelhante ao que foi feito com a pessoa, só que aqui é a casa. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Procedimento exatamente igual ao da pessoa, só que a pessoa tem mais critérios. A casa, por ser um imóvel, ela já teria um procedimento mais simples, digamos assim. E da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas. Aqui é um resumo geral, né? Para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Então você percebe que havia um critério, um rigor para a purificação das pessoas e para a purificação das casas também. Mas em todos os casos você percebe que era algo extremamente detalhado. Porque tudo isso era considerado imundícia. E você já sabe por quê. Por causa da separação entre Deus e o homem, por causa da queda do homem. Por isso que essas questões elas eram automaticamente abordadas e deveriam ser praticadas rigorosamente pelo povo de Israel. Este foi Levítico, capítulo de número 14. E daqui a pouquinho nós faremos o capítulo de número 15.